Olá, bom dia, amigo ouvinte, que a paz e a graça do Senhor seja com você. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Programa esse que vai ao ar todas as segundas-feiras. Então, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa, A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova e as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados, 19h30 horas. Todas as quartas e sábados, 19h30 horas é o horário das nossas reuniões. As reuniões das quartas-feiras, elas acontecem nos lares, são reuniões familiares, são reuniões nas casas, onde nós temos a oportunidade de juntos convidarmos os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos para ouvirmos a palavra de Deus, para meditarmos nessa palavra, para louvarmos ao nosso Senhor, cantarmos a Ele, orarmos. É isso que acontece nas reuniões, as nossas reuniões. Lembrando a você que neste próximo sábado, já queremos fazer esse convite agora a você, nesse próximo sábado, às 19h30 horas, na rua Helena Vicente, saindo do Parque da Lagoa, nós vamos ter uma reunião de casais. Então, queremos convidar você, se você deseja ouvir uma palavra específica voltada para o casamento, voltada para a família, se você percebe que necessita de uma palavra voltada para o relacionamento conjugal, você é nosso convidado para estar conosco neste sábado, reunião de casais, para recebermos do Senhor a orientação, a instrução da palavra de Deus para essa questão tão importante que é a família, que é o casamento. Então você é o nosso convidado, Rua Helena Vicente, saindo no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Diego e da irmã Luciana. Você é o nosso convidado. Com vocês aqui, Francisco Araújo, hoje com a participação da irmã Guia, a irmã Maria da Guia. Bom dia, irmã Guia. Graça e paz a todos os irmãos, a todos os ouvintes, que o Senhor Jesus, durante todo esse programa, o Senhor fala nos nossos corações, Amém. E possamos com fé crer no que o Senhor fala, na tua palavra. Exatamente. E nós, no programa de hoje, nós vamos estar, o nosso tema será falando a respeito da fé. Um viver por fé, vivendo por fé, tudo isso conferindo nas Escrituras os ensinamentos, as experiências de fé dos homens e mulheres de Deus, é o que ficou registrado para a nossa instrução. No programa anterior, da semana passada, nós falamos sobre as provações. Hoje o nosso tema será a fé, lidando com, ou melhor, caminhando por fé, vivendo por fé. A vida cristã é uma vida de viver por fé. Esse é o nosso tema de hoje. Irmã Guia, vamos agradecer as pessoas que estão ligadas ouvindo o nosso programa. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vamos citar aqui algumas pessoas que nós sabemos que estão ligadas. Quem é que está nos ouvindo aqui na cidade? Aqui na cidade, tem vários irmãos, O irmão José, a irmã Edith, Mateus, a irmã Lúcia, a irmã Antônia, a irmã Graça. Um abraço a todos vocês, viu? E tem a irmã Graça, o irmão Diego, a irmã Luciana, O irmão Valdênio, na Amém. Oficina, Tem o irmão Ailton e a sua esposa, o irmão Arquimedes também, lá na prefeitura. Sejam abraçados, pelo Senhor. Amém. Todos nós, que o Senhor Jesus continue abençoando, cada um. Também a irmã Fátima. Isso. A Carmelita, a Adriana, Amém. a irmã Ana. Amém. Deus abençoe grandemente a todos vocês, a irmã Maria também. Tem no Sítio Geral também, os irmãos lá do Sítio Geral. Tem a irmã Dalva, que está nos ouvindo, sempre está nos ouvindo na segunda-feira. E os Amém. demais irmãos lá do CEID, que o Senhor continue abençoando, É verdade. Também em Campina Grande, o irmão Cliudênio, a irmã Joilma, o irmão Jair, a irmã Ceice, sempre ligados ouvindo o programa. Deus abençoe grandemente a todos vocês.
E aqueles que também nós não sabemos o nome, mas estão escutando, que o Senhor abençoe também, né? Continue ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Ela vai sendo acrescentada à medida que nós vamos ouvindo. Amém, é verdade. E queremos lembrar também o nosso canal no YouTube, o canal Riquezas de Cristo, né? Quase todos os nossos programas aqui, eles são gravados e nós disponibilizamos lá no canal Riquezas de Cristo no YouTube. Se você não conhece, pesquisa aí, se inscreve lá no canal, acompanhe o nosso conteúdo, deixa o like também que ajuda na divulgação da palavra de Deus. O nome do canal, como eu já falei, é o canal Riquezas de Cristo no YouTube. E hoje, como eu já falei, vamos estar falando sobre a fé, logo na sequência, após o apoio cultural. Nós vamos ouvir o apoio cultural e após o apoio cultural nós entraremos no tema de hoje. E queremos desde já convidar você para permanecer conosco durante essa 1 hora e, se possível, pegue a sua Bíblia. Ou se você não tiver uma Bíblia, não tiver como acessar a Bíblia online ou física mesmo, anota esses versículos para que depois você possa conferir, possa verificar na palavra de Deus cada texto citado no programa de hoje. Vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837, 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 13 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo e a irmã Guia, aqui compartilhando a palavra de Deus com você. É muito bom ter a sua presença, agradecemos demais a sua audiência, você sempre ligado ouvindo o nosso programa, você que está aí nas repartições públicas da nossa cidade, você que está no comércio ouvindo o nosso programa, você que está na sua casa fazendo as tarefas diárias, os afazeres diários, mas está com o rádio ligado aí, o nosso muito obrigado. Aqueles que estão nas oficinas mecânicas, né?
nos comércios de um modo geral. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Fique conosco durante essa 1 hora, se possível acompanhando cada texto da Bíblia. Esse é um momento muito especial que Deus nos concede. Temos aqui toda segunda-feira essa 1 hora para compartilharmos da palavra de Deus. E sempre encorajamos a você, nosso ouvinte, a confirmar, conferir nas Escrituras. Pegue a sua Bíblia. É importante demais. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo em que as pessoas já não têm mais esse contato com as Escrituras. Mesmo os cristãos, aqueles que se identificam como cristãos, têm deixado a palavra de Deus de lado. Têm ouvido muito mais a palavra dos homens, as mensagens terrenas e humanas, do que meditam na palavra de Deus. O nosso programa aqui, nós temos esse compromisso com a palavra de Deus e queremos encorajar você a ter esse contato diário, constante com as Escrituras. Se você observar, a maior parte do nosso programa, nós dedicamos a palavra, a meditação, a estar compartilhando, explicando aqui os textos. E da sua parte, nós gostaríamos que você pudesse confirmar, conferir na palavra do Senhor cada versículo que nós citamos aqui. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre o viver por fé. O nosso tema é a fé. E nós não poderíamos começar por outro texto, senão Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque esse texto, ele nos dá essa definição de fé nas Escrituras. Então, acompanhe conosco Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, o verso 1. Irmã Guia, por gentileza, leia para nós esse texto. Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Olha, vamos ler esse versículo algumas vezes no programa de hoje, para que a gente possa extrair todas essas verdades aqui, toda essa realidade contida nesse texto, que diz: ora, a fé é a certeza. Você vê que na fé não existe dúvida. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você tem certeza de algo que você ainda está por receber, isso ainda está para acontecer, vamos dizer assim. Então a fé é a certeza disso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Certo? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Então, observe que a fé, ela na verdade não é algo concreto no sentido de que nós apalpamos algo ou que nós contemplamos com os nossos olhos. Senão não seria fé, né? Exatamente, porque no caso aí, o que as pessoas relacionam fé, irmã Guia, com algo visível. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, como algo palpável, que você consegue tocar com as suas mãos. Mas a definição de fé não é essa. A definição de fé é a certeza de coisas que você espera e a convicção de fato que você não vê. E aí nós vamos, talvez aqui ainda fique um pouco vago para nós, a compreensão. Mas fé em quê? Não é? Baseado em que eu tenho essa fé? Essa fé está baseada em quê? Aí nós vamos ver no programa de hoje que essa fé está baseada na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus, crer no que Deus falou, crer nas promessas de Deus. Por exemplo, a certeza de coisas que se esperam. Sim, mas em que sentido é isso? É no sentido daquilo que Deus falou, que Deus estabeleceu, que Deus prometeu. Então você crê e você espera o cumprimento dessas promessas de Deus. Não é? A convicção de fatos que você não vê. Eu nem você vimos Jesus pessoalmente. Mas nós cremos. Até Jesus vai falar para isso, né, diante de Tomé, porque Tomé duvidou da ressurreição de Jesus.
Aí quando Jesus aparece para ele, manda tocar ali nas feridas, nas mãos e do seu lado, e diz: mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Não seja incrédulo, mas seja crente, mas creia. Então hoje nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor Jesus pessoalmente, não tivemos o contato físico com Jesus, mas nós cremos. Isso é fé, é você ter a convicção de fatos. Fatos é algo que aconteceu, de fatos que você não vê. Isso é um viver de fé. E aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, ele vai, inclusive, vai dar uma relação enorme de homens de fé, exemplos de fé. E é a partir daqui que nós vamos estar compartilhando com vocês algumas experiências. Ele começa no versículo 4 falando de Abel, por exemplo. No versículo 5 ele fala de Enoque. No versículo 7 vai falar de Noé. E Noé é uma história muito interessante. Vamos ler o versículo 7. Irmã Guia, por gentileza, leia para nós o versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só o que é que nós temos aqui. Exatamente o que está no versículo 1. Quando o versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então vai dizer que Noé, o que aconteceu com ele? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque Deus falou para ele construir a arca, porque ele ia julgar a terra, ia dar cabo de toda a carne, todo homem. Então Noé, ele creu naquilo que Deus falou, e ele obedeceu à instrução de Deus. A certeza de fatos que se esperam. Mas essa certeza estava baseada em quê? Estava baseado na palavra de Deus. Estava baseado naquilo que Deus falou para Noé. É tanto que o texto aqui no versículo 7 fala: pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Então ele foi divinamente instruído, foi orientado, foi conduzido por quem? Por Deus. Ele aparelhou a arca, construiu a arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Para nós entendermos ainda mais o que aconteceu, vamos para Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Então o Senhor vai, aparece, fala com Noé e diz o que vai fazer. Ele vai dar cabo de toda a carne, porque a terra estava corrompida. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de ciprestre. Faze uma arca de tábuas de ciprestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus diz o que vai fazer. Ele vai julgar a humanidade, aquela geração. Diz isso para Noé e manda que ele faça uma arca. Prepare uma arca para a salvação dele e da sua casa. Então Noé creu naquilo que Deus falou. Pode continuar, por gentileza, versículo 15. Deste modo a farás. De 300 côvados serás o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e outro segundo e um terceiro.
porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. E tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservar os vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-ás para alimentos, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Veja só que interessante aqui. Deus dá todas as instruções para Noé. Como é que ele deveria fazer a arca, qual era a medida, como eram os compartimentos. Ele deu toda a descrição, deu uma planta inteira de informações para que Noé pudesse executar a arca para a salvação dele e dos animais. No versículo 22 diz que assim fez Noé. Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Assim fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Por que ele fez tudo de acordo com o Senhor ordenado? Porque ele creu naquilo que Deus falou. Ele creu que Deus ia trazer juízo sobre a terra, que aquilo ia se cumprir. Isso se cumpriu 100 anos depois. Na verdade, 120 anos depois foi que de fato aconteceu. Mas ele creu. Ele tinha certeza que aquilo que Deus falou ia acontecer. E não apenas isso, ele obedece à instrução de Deus para construir a arca. Todos os detalhes, né? Fazendo de acordo Exatamente como o Senhor fez. Assim fez Noé. Você está entendendo o que é fé? Fé é nós crermos naquilo que Deus falou e obedecermos a palavra de Deus. Muitos têm um conceito de fé que não se encaixa com o que está escrito na palavra de Deus. Muitos pensam que fé é fazer determinadas coisas, que fé está relacionada com coisas materiais, com se apegar a coisas físicas. Muitas coisas são superstições, são idolatrias, não tem nenhuma relação com a fé. Foi ensinado ou aprendeu errado. A fé, ela está baseada na palavra de Deus, está baseado nas promessas de Deus, está baseado nas instruções de Deus. Então, a pergunta que faço: você é uma pessoa de fé? Eu sou uma pessoa de fé? Então depende. Eu sou uma pessoa de fé, você é uma pessoa de fé, se a sua vida é uma vida em obedecer a palavra de Deus. Se você crê nas promessas de Deus, se você se submete às instruções que Deus nos dá por meio da sua palavra. Se eu faço dessa forma, então eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé, eu creio na palavra de Deus. Então a fé está baseada na palavra de Deus, no que Deus fala, no que Deus falou. Por exemplo, você crê que Jesus irá voltar? Se você crê que Jesus está para voltar, a sua segunda vinda, você é uma pessoa de fé. Por quê? Porque Deus falou, e Jesus falou isso, ele fez uma promessa que iria voltar. Então, se você não crê nisso, você não tem fé. Porque ele fez uma promessa e você não crê na palavra que ele deu. Por isso que é importante nós entendermos que a fé é isso. A fé é algo baseado, a fé está baseada na palavra do Senhor. Eu queria ler um texto, irmã, que é muito conhecido, né, lá de Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Romanos 10, 17. O que é que diz Romanos 10, 17? Diz como é que a fé ela vem. Sim. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo.
Amém. Tem uma outra versão que fala que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, quanto mais nós temos esse contato com a palavra, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a fé vai sendo infundida em nós. Daí a importância de nós estarmos em contato constante com a palavra de Deus. Quanto mais nós vamos à palavra, quanto mais nós damos ouvido à palavra, mais fé nos é acrescentada. Amém. Mas nós cremos em quê? Na palavra de Deus. Mas nós ficamos crentes no que está escrito, no que Deus nos falou. Que maravilha, né? Vamos voltar para o texto lá de Hebreus capítulo 11. A primeira menção que nós detalhamos aqui foi a experiência de Noé, da arca. Mas nós vamos ter também na sequência muitas outras pessoas sendo citadas. Como no versículo 8, vai falar de quem? De Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. O pai da fé. A irmã Guia poderia ler, por gentileza, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Exatamente. Se você for ver esse texto, ele é bem longo aqui, nesse capítulo 11, a respeito de Abraão. Depois você pode continuar fazendo a leitura. Mas vamos pegar a história aqui de Abraão. Ele começa falando aqui nesse versículo que foi lido, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, Deus chamou ele, Deus mandou ele tomar um caminho, tomar uma direção, mas ele nem sabia para onde estava indo. Então, por que ele foi? Porque ele creu na palavra de Deus, porque ele obedeceu a palavra do Senhor, e baseado na palavra de Deus, ele seguiu em obediência. Então a Bíblia diz que ele é um homem de fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Então, o que leva ele a partir? Você nem sabia qual era o destino. Era a fé dele. Ele creu na palavra de Deus. E isso foi suficiente. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, vamos ouvir aqui um hino, e na sequência nós vamos detalhar essa experiência de Abraão lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ouvir aqui Ademar Campos e Raquel Novaes. Colocar tua cadeira mais pra cá. Quando tu falar, tu ficar assim, ó, tá a Bíblia entre você e o microfone, que tu tá falando assim, ó, aí não tá pegando o áudio. Não pode deixar o microfone, você que vem pra cá. Isso, pra ficar entre você e o microfone. Senhor virá, Ele vem.
falhei. Hebreus, Gênesis 12. Até o 4. Bom, até o. Acho que até o 8 tem uma sequência até o outro, até o 12. Vai falar do que ofereceu o sacrifício ao. Não é aqui não. Vai falar sobre isso. Falar da judicial, falar de sair. Eu vou ler ainda Hebreus 11, mas já fica Gênesis 12 aí na folha. Estamos às 10 horas 36 minutos, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Toda segunda você tem esse encontro marcado conosco. Você tem encontro com a Palavra de Deus. Aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos convidar você para nesse sábado próximo, dia 23, para uma reunião de casais. Uma reunião voltada para a família, para o casamento, buscando instrução do Senhor, orientação de Deus para a nossa vida familiar. Isso é algo tão importante, tão necessário nos nossos dias. Às vezes nós nos enchemos com tantas mensagens, tantas palavras, mas às vezes a família, o casamento tem sido de certa forma negligenciado e esquecido, e é tão necessário porque é algo da nossa vida, do nosso viver, do nosso dia a dia. Se nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso relacionamento conjugal, fica bem complicada a vida cristã. Eu digo que a família é a base de tudo. Se nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos, isso vai comprometer muito o nosso serviço a Deus, o prosseguir na fé. Porque não é suficiente a gente estar ali, cumprindo as regras, digamos, religiosas, tradicionalmente religiosas, de congregar, de servir ao Senhor, se o nosso lar ele não está bem, se o nosso casamento está passando por dificuldades, por problemas. Às vezes a gente até usa essas práticas como um refúgio ou como um escape, sendo que dentro de casa está precisando de ajuda, de orientação. Então queremos convidar você para neste sábado, 19h30,
Rua Elina Vicente Senu, no Parque da Lagoa, nós vamos ter uma reunião ali voltada para a família, para o casamento. Essa, na verdade, será a segunda já, que nós estaremos promovendo, e queremos convidar você, para você poder estar conosco, você e a sua esposa, você e o seu marido. Venham, para que nós possamos, diante do Senhor, sermos ajudados por Ele, para essa tarefa tão preciosa que é a vida conjugal, que é o casamento. Meus amados, continuando aqui falando a respeito da fé, nós estamos lendo Hebreus capítulo 11, que fala, nós temos essa definição de fé aqui. Vimos no bloco anterior, falando a respeito de Noé, que Noé foi instruído por Deus, recebeu a palavra de Deus, as instruções para que ele construísse uma arca, porque Deus falou para ele que Deus ia destruir toda a carne, ia trazer um juízo, um julgamento sobre aquela geração. Então Noé creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus ia executar aquele juízo sobre aquela geração e obedeceu a instrução de construir a arca. E aqui em Hebreus 11 está falando que ele é uma pessoa de fé exatamente por isso. Então a fé, ela está baseada em obedecer a palavra de Deus, a crer nas promessas de Deus. Ele creu e foi contado aqui como um homem de fé. Agora, nesse último bloco, vamos falar sobre Abraão. Nós lemos o versículo 8 em Hebreus 11, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você viu que no versículo 1, a definição de fé é que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então nós vimos que Noé creu que Deus ia exercer o juízo, ele creu. Isso é uma certeza de coisas que se esperam, que não tinha acontecido, mas ele creu. E a convicção de fatos que não se vê, coisas que você não viu, mas você crê. Vamos ler o texto lá de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Irmã Guia, Amém. por gentileza, faça a leitura para nós. Amém. Aqui de Gênesis capítulo 12. Acompanhe conosco a leitura desse texto. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Pronto, veja só o que está dizendo aqui. Diz que Deus falou com Abraão. Então, a base de tudo, como já falamos, é a palavra de Deus, é o falar de Deus. A sua fé está baseada no que Deus disse, porque se não está baseado no que Deus fala, isso não é fé. Então diz aqui: ora, disse o Senhor a Abrão, que aqui ele ainda tinha o nome dele, ele era chamado de Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, né? Então Deus disse a Abrão, foi que Deus disse para ele sair da terra dele. Então ele estava muito bem lá naquele lugar, na sua terra. Então ele diz: sai da tua terra, da tua parentela. Então sai da tua terra e dos teus parentes, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então foi isso que Deus falou para Abraão. Deus aparece para Abraão e diz: sai daí, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Você acha que isso é algo fácil para alguém ouvir essa palavra? Sair da sua terra, ali representa a estabilidade da pessoa, o lugar dele, onde ele nasceu, onde ele tem as suas posses. Então ele traz segurança à sua terra. A parentela, né? O aconchego ali dos parentes, dos familiares, e ainda mais da casa do pai. Então, essa palavra de Deus era um desafio para Abraão. E vai para a terra que te mostrarei. Era o que Deus ainda ia mostrar para ele. Certo? Mas o que acontece é que Abraão creu na palavra de Deus e fez tudo isso que Deus falou.
Ainda disse mais o Senhor, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E te serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante. Deus chama ele, diz para ele ir para um outro lugar, para deixar a parentela, a terra, os seus pais. Mas Deus também faz uma promessa. Qual é a promessa? É a do versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você será uma bênção, Abraão. Então isso aqui era uma promessa, algo que ainda ia se cumprir. Era uma promessa de Deus. Então, Abraão vai ou não vai? Abraão vai sair ou não? Sim, no versículo 4, o que é que diz? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha só o que é que nós temos aqui, irmã Guia. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não conseguia ver a terra. Ele não conhecia a terra que Deus tinha mandado ele. A promessa também é algo que ia se cumprir depois, que ele ia ser porque uma grande nação. Porque no começo era só ele e a sua esposa Sara. A família dele era composta por ele e por Sara. Sara, inclusive, era estéril, não tinha filhos. Como é que Abraão, como é que ele ia ter uma grande nação? Então ele creu que Deus iria fazer tudo isso. Que Deus ia levar para um lugar que ele tinha prometido, que ele não sabia qual era. Abraão não sabia qual era. Ele creu que Deus ia fazer dele uma grande nação quando eles estavam totalmente limitados ali, porque ela era estéril, não tinha filhos, ele não tinha nenhum filho. Como é que ele ia ser? Então ele creu. Então isso é fé, crer no que Deus disse, é crer no que Deus diz, é crer no que está escrito na palavra de Deus. Quando nós cremos, sim, nós somos uma pessoa de fé. Quando nós cremos, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós temos obedecido a palavra de Deus? Nós temos dado ouvidos à palavra de Deus? Se nós não damos ouvido ao que Deus diz, se nós não cremos no que está escrito, se nós não cremos na palavra de Deus, nós não somos pessoas de fé. Nós não somos homens de fé, nós não somos mulher de fé, se nós não andamos, não vivemos de acordo com as palavras do Senhor. Se nós não vivemos em obediência à palavra de Deus. Ele obedeceu, aqui diz o quê? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Deus deu a ordem e ele obedeceu. Abraão é conhecido, chamado de o pai da fé. Exatamente porque a partir daqui, Deus vai cumprindo todas essas promessas que ele fez a ele, e ele vai ter muitas experiências. Hoje não dá tempo de nós falarmos das muitas experiências de Abraão, porque são muitos capítulos aqui no livro de Gênesis, mas você pode fazer essa leitura. Você pode inclusive ler o texto lá de Hebreus 11, que ali tem um resumo da vida de Abraão, falando das suas experiências de fé com relação ao seu filho Isaac, com relação também a Sara. Então é muito interessante. Então nós temos aqui exatamente esse princípio aqui, esse ensinamento relacionado com a fé, que é crer na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Mas, irmã Guia, talvez quem está nos ouvindo nos pergunte, mas como é que o que eu devo fazer hoje para ser uma pessoa de fé? O que é que eu devo fazer para ter uma experiência dessa como a de Abraão? Como nós devemos agir, uma vez que a fé está baseada naquilo que Deus falou? Talvez você nos pergunte isso. E o mais interessante aqui nessa questão de Abraão é que ele foi, apenas obedeceu o que o Senhor tinha falado, mesmo sem ver a terra, mesmo sem saber o que é que tinha lá, mas ele creu,
Ele creu e partiu. E o Senhor fez de tudo do jeito que o Senhor ordenou, né? Que ele fosse. Então, assim, ele creu na palavra hoje. Como é que nós podemos acrescentar a nossa fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir palavra de homens, palavra de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas ouvir o que Deus fala na palavra, né? É isso que nos acrescenta, a nossa fé aumenta, né? À medida que nós vamos ouvindo a palavra vai sendo acrescentada em nós e a nossa fé vai aumentando. Não vou crer no que fulano falou, não. Vou crer no que Deus falou na sua palavra. Nas promessas que o Senhor falou na sua palavra, né? Isso é fé. Porque o Senhor é quem fala para nós, né? Amém. E uma das coisas mais importantes, irmã Guia, você que está nos ouvindo, com respeito ao falar de Deus, a palavra de Deus, ela começa, e eu diria que aí tem o início da nossa história com Deus, do nosso relacionamento com Deus, começa quando Deus, ele nos dá uma boa notícia, quando Deus nos dá as boas novas, quando Deus nos envia o seu Filho Jesus. Então a vida cristã, ela começa com a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com Deus se dá nos nossos dias, diferente de como foi na época de Abraão, se dá pela nossa experiência com Jesus, o nosso crer no Senhor Jesus. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí uma promessa, né? Então nós temos aqui Deus enviando o seu Filho porque Ele nos ama. Então a nossa experiência com a fé, a nossa experiência com Deus, nos nossos dias começa com o nosso crer no Senhor Jesus. Amém. O nosso crer, nosso termos uma experiência pessoal com Ele. Porque Deus, esse Deus de Abraão, Ele tem um Filho, Jesus, e Ele enviou o seu Filho Jesus para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Estávamos distantes do Senhor e fomos reconciliados mediante a morte de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz isso. Amém. E existe uma promessa, como Mangueira bem ressaltou, desse texto que eu li, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então isso já é um fato. Verdade. Já aconteceu. Ele já deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida eterna por meio dessa experiência, por meio desse contato, por meio desse novo nascimento que acontece quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, lembrando também que lá em 1 Timóteo capítulo 2, né, que diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja da salvação de todo homem. Então quando nós cremos no que diz a palavra de Deus, nós passamos a ser uma pessoa de fé. Isso, o único que pode nos justificar é o Senhor, né? Eu falo aqui em Romanos 5:1, eu sempre gosto do versículo 8 também, né? Mas eu vou ler o 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o versículo 8 fala bem assim o que realmente aconteceu, né? O que aconteceu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então só quem pode nos justificar pela fé é Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus, né? Amém, amém. É verdade. Ainda falando sobre o Evangelho, aqui que tem essa relação do Evangelho também com o viver pela fé. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, Romanos 1, do 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou viverá pela fé. Inclusive esse texto aqui, o justo viverá pela fé, também está lá em Abacuque, capítulo 2, no verso 4, né?
o justo viverá pela fé. Então o justo, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pela fé em Cristo Jesus, que está também lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5. São muitos textos, né? Muitos versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então o cristão é alguém que vive pela fé e não por aquilo que ele vê. Não é assim? O justo viverá por fé. Amém. Já estamos chegando ao final do nosso programa. É isso mesmo? É. 10 horas e 54 minutos. Nós podemos ler ainda mais um texto. Manguei tem um outro texto aí, apresentei. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. São muitos os textos falando do viver por fé. Amém. Logo, é 2:20, né? Isso. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Isso é Gálatas capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo falando que a vida dele já é uma vida por fé. Ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, enquanto nós estamos aqui na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é um viver por fé, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, um cristão, ele vive por fé. Ele vive baseado na palavra de Deus. Ele vive baseado nas promessas de Deus. Ele não vive baseado no que ele vê. Porque nós olharmos para esse mundo, nós só vamos ver o quê? Degradação, destruição. Nós vamos estar desencorajados, desanimados. Mas nós não contemplamos as coisas dessa terra. Nós contemplamos o que é celestial, o que é eterno. E a fé é exatamente isso. É crer no invisível, naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas pela fé nós conseguimos contemplar as coisas espirituais. Isso é possível para aqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Meus amados, estamos chegando ao final do nosso programa. Teríamos muitos textos para vermos a respeito da fé, mas eu recomendo você fazer a leitura desse capítulo 11 do livro de Hebreus. Ali tem vários testemunhos de fé, experiência de fé, que certamente irão nos ajudar. Mais uma vez convidando você para no próximo sábado, 19h30, uma reunião de casais lá na rua Helena Vicente Serrano do Parque da Lagoa. Será na residência do nosso irmão Dier e da irmã Luciana. Vamos estar juntos ali recebendo do Senhor uma palavra voltada para a família, para os casais. Se você desejar, você pode estar lá conosco. Se você desejar, e se desejar entrar em contato conosco, só deixando aqui o nosso telefone 98113 5880 98113 5880. Caso queira a reunião na sua casa, né? É só entrar em contato. É só entrar em contato que nós iremos fazer a reunião. Isso. Nas quartas-feiras nós temos a reunião nos lares. É uma oportunidade de você fazer a reunião, chamar os seus vizinhos, os seus amigos. Isso. Uma oportunidade de evangelizar os seus também, né? Então, nas quartas-feiras, 19h30, reuniões nos lares. Estamos chegando ao final do nosso programa, só agradecendo o Senhor por mais um dia, por mais um programa. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento aqui. Amém, Jesus. Agradecemos pelas pessoas que estão ligadas, ouvindo esse programa. Sim. Rogamos que o teu Santo Espírito possa alcançá-los, que a tua misericórdia os alcance, que a tua graça possa tratar com cada um, cuidar de cada um, fortalecer cada um. Rogamos pelos que estão desanimados, desencorajados, os que estão abatidos, os que estão enfermos, que o Senhor possa providenciar salvação, cura, libertação. E rogamos pela reunião de casais neste próximo sábado, que o Senhor venha nos orientar como família,
como prosseguirmos na fé, como filhos de Deus, como família do Senhor. Amém. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.